pessoal, tudo bem? Então, hoje finalmente, depois de muito tempo, consegui parar o trabalho para poder fazer esse vídeo que é falando sobre a profissão da advocacia. Muita gente tem pedido já há algum tempo, eu havia feito essa promessa, mas realmente o nosso tempo, o meu e da Rosa, é muito difícil para conciliar e eu ia precisar dela para estar filmando, né? E até me dando um apoio no que eu iria compartilhar com vocês, nesse pequeno roteiro que a gente programou, de algumas perguntas que eu considero importantes a esclarecer para quem tem interesse a seguir essa carreira, assim como eu, e espero que eu possa dar alguma contribuição para você que gosta ou espera alguma coisa dessa mesma carreira da qual eu optei e venho trilhando há alguns anos. Eu me formei em Direito em 2009, aqui em Brasília, pela faculdade do IESB, e eu sempre sonhei em fazer o curso de Direito, não é demagogia isso que eu estou falando, eu realmente desde criança eu sempre achava bonita a profissão de ser advogado, essas coisas, e acabei passando no exame da ordem antes de colar grau. Antigamente, na minha época, quando prestava-se por exame da ordem, só podia ser feito para quem já era aluno concluinte de fato da faculdade, que já tinha data específica para colar grau. E eu fiz a prova da ordem antes disso por força de um mandado de segurança, que na época entraram contra a OAB Nacional, e aí autorizando alunos que ainda estavam sem ter colado grau a participarem do exame da ordem. Aí eu fiz o exame, passei na primeira fase, e até a segunda fase chegou até a revogarem essa liminar, mas a OAB permitiu para aquele pessoal que era daquela época a participar da segunda fase. Eu participei e consegui passar na OAB de primeira vez dessa forma. Comecei a advogar em janeiro de 2010. A OAB, para quem não sabe, é a Ordem dos Advogados do Brasil e obrigatoriamente para você advogar, exercer essa profissão, legalmente você tem que ter inscrição na OAB. Então não é qualquer pessoa que conclui o curso de Direito que pode advogar, né? Tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, acham que só o fato de você fazer o curso de Direito já te autoriza a advogar, e não é assim. A OAB exige que você, aluno do curso de Direito, participe, passe nessa prova, que são duas fases, né? É uma fase de prova, uma prova objetiva, com várias questões, você tem um número certo para acertar, e depois uma prova subjetiva, enfim. Bem, na faculdade de Direito, nos 3 primeiros semestres, você não estuda nada de direito mesmo, assim, de legislação. Você estuda muita história para poder te dar uma base para então, sim, você começar a estudar a legislação. O curso é um período assim que passa com muita matéria realmente de legislação e às vezes a gente vê, né, aluno de Direito carregando um livro que é muito famoso, que é o Vademecum, né, que a gente usa de consulta, e não é um livro que você lê e tem que decorar todas as leis, né? Então, assim, a gente aprende de fato o básico, né, durante a faculdade. Você aprende a doutrina, que é aquilo que as pessoas com mais entendimento e mais experiência no direito escreveram, trazendo interpretações. E a faculdade de Direito no Brasil, ela tem essa base para te dar uma introdução, na verdade, de um mínimo legal que é necessário para você conhecer nessa área de legislação. Tem a duração de 5 anos, né, são 10 semestres, e durante a faculdade de Direito, além da gente ter essa parte teórica durante os 10 semestres, obrigatoriamente você tem que ter atividades complementares, são horas. Na minha época, se eu não me engano, eram 200 horas, não sei se isso mudou hoje, mas de 200 horas de participação em palestras, cursos, né, conferências fora das aulas dentro da faculdade, e ainda tinha os estágios obrigatórios também. Se não me engano, são 3 semestres de estágio obrigatório que você tem que ter no curso de Direito. Você pode estagiar num núcleo de práticas jurídicas da própria faculdade, que toda faculdade de Direito tem, disponibiliza para os alunos, que é atendimento de graça a pessoas de baixa renda. Você pode fazer um estágio em qualquer órgão público, também complementa com essa hora, ou um estágio em escritório particular de advocacia. Isso tudo entra como estágio obrigatório e você, né, traz para o seu currículo durante a faculdade. Durante a minha faculdade, eu estagiei exatamente nesses 3 ambientes. Eu fui estagiário do Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB,
atendendo pessoas de baixa renda lá, na área de família, criminal eu atendia, na área de direito de heranças também, inventários, e estagiei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal também, e por fim, já quase no fim de fato do meu curso de Direito, eu estagiei em escritório particular de advocacia, o que para mim foi muito bom, inclusive para decidir de fato em advogar, porque eu vi o lado lá dentro do tribunal, a rotina, né? Mesmo que sendo um mero estagiário assim lá dentro, mas eu vi a rotina de trabalho dos servidores. Isso só consolidou ainda mais a minha decisão em advogar. O estágio na faculdade, na minha visão, sempre tem que ter dois fundamentos. Primeiro, é você aprender de fato aquilo que a teoria, a prática naquele ambiente pode te contribuir para a sua aprendizagem, e principalmente a sua decisão no futuro quando terminar o curso de Direito, né? Essas duas coisas são fundamentais, porque estágio não remunera, estágio, né, é uma bolsa, por isso mesmo que a própria legislação na área de estágio fala que é uma bolsa auxílio, né? Então assim, a minha visão é essa pelo menos, a experiência tem que ser passada e vivida por os estagiários nesses três ambientes. Bem, então uma pessoa que conclui a faculdade de Direito, ela tem a possibilidade de seguir várias áreas, mas basicamente, resumindo, na minha visão, você pode ser servidor público, então você pode, servidores públicos que eu digo na área jurídica, né, porque você tem um curso de graduação na área de Direito, o que te habilita a ser, por exemplo, um técnico judiciário, um analista judiciário. Técnico judiciário nem é necessário curso específico de Direito, né, mas analista, né, isso te dá essa possibilidade, assim como outros vários concursos, né? Você pode ser defensor público, você pode seguir essa área jurídica de nível superior na área de concurso. Então, o que é muito grande no nosso, pelo menos aqui em Brasília, o segmento de concursos públicos na área de nível superior para quem tem um curso de Direito, o leque é muito grande, né? A pessoa tem muitas opções de fato para seguir. A segunda área é você ser professor, né? Então você pode se dedicar mais ao ensino, né? Então a pessoa ela faz mais especializações, um mestrado, né? E ela se dedica à parte de pesquisa e se torna um docente de fato na área do direito, né? Nas faculdades, o que também é uma coisa muito boa, é uma carreira muito promissora, que é até difícil. As faculdades de direito, elas exigem que a pessoa, o professor hoje, tenha mestrado. Então, assim, não é qualquer faculdade para você dar aula num curso propriamente de direito, né? Mas pode dar em cursinho. Você pode dar aula em cursinho e tal, né? É mais só realmente faculdade que tem essa imposição maior da especialização da pessoa, do profissional. E por fim, você pode ser advogado, né? Então, mas para você ser advogado, você tem que fazer a prova da ordem, como eu falei antes. Você não pode concluir o curso de Direito e já começar a advogar. Então você tem que obrigatoriamente, depois do curso de Direito, fazer esta habilitação para te seguir essa carreira da advocacia. Então, quando a pessoa ela opta pela carreira da advocacia, essa última que eu disse, ela automaticamente não pode estar sendo um servidor público. Então, ela tem que ou estar como servidor público ou advogando. Ela não pode exercer cumulativamente esses dois tipos de profissões. Então, normalmente, quem vai fazer a área de concurso público, às vezes ela até presta o exame da ordem, mas ela não pede a sua inscrição no quadro da ordem como advogado. Ela passou no exame da ordem, tem lá o diploma de que ela tem a possibilidade de se tornar um advogado a qualquer momento, e aí ela solicita no futuro, quando ela aposentar, depois de ser servidor público durante vários anos, parará, no quadro da advocacia. E isso, ela não vai ter que fazer de novo o exame lá no final, entendeu? Ela tem o direito já adquirido de poder exercer a advocacia quando ela quiser. E ela automaticamente, por não ser uma advogada, ela não tem a obrigação, por exemplo, de pagar anuidade para a OAB, né, durante esse período, né, porque ela não está advogando. Eu vou falar na minha visão como advogado, então, como que você pode crescer na área da advocacia depois que você se inscreve na OAB?
dentro do código de ética da nossa profissão é proibido você fazer publicidade. Então, se você perceber, você não consegue observar outdoor com publicidade de escritório de advocacia, você não vê pessoas panfletando sobre escritório de advocacia, ou pelo menos não deveria ver. Se você vê, é uma coisa que não pode estar acontecendo. Você não vê propagandas na televisão sobre escritório de advocacia, porque também há esse impedimento legal no Código de Ética. Também uma coisa interessante de lembrar é que até o nome do escritório não pode ser um nome, por exemplo, Amigos da Advocacia Bom e Sucesso. Alguma coisa desse tipo. Ninguém coloca o nome de um escritório de advocacia desse jeito, porque há um impeditivo legal também. Então, quando um grupo de advogados, ou o próprio advogado hoje, inclusive, é recente, um só advogado pode criar um escritório e ter um CNPJ como firma individual, ele tem que ter o nome do escritório, é o sobrenome daquele fundador. Então, não existe esses nomes subjetivos e tal, assim, que não tem nada a ver. Todo escritório de advocacia, obrigatoriamente, ele tem que ter o sobrenome dos sócios fundadores. Então, como crescer na área da advocacia se há esse restritivo de publicidade? Na minha visão, a maior possibilidade de crescimento se chama relacionamento. Isso eu aprendi na faculdade, mas principalmente depois que eu abri o escritório. O fato de você não poder fazer publicidade não impede de você se promover através da sua rede de relacionamentos. E rede de relacionamentos que eu falo não é uma rede social, claro, né? Mas a rede de relacionamentos que você faz em alguns ambientes. Então, por exemplo, você pode, durante um congresso, se você é convidado a ser um palestrante, a compor uma mesa nessa palestra, né, nessa conferência, o nome do advogado, do escritório, podem aparecer, não há um proibitivo sobre isso. Né? O escritório pode, inclusive, contribuir sendo um dos patrocinadores do evento e automaticamente ele tem o direito de ter o nome dele divulgado, que ele é um dos patrocinadores daquele evento. Enfim, então, e isso acaba atraindo rede de relacionamento. Por quê? Porque as pessoas tomam conhecimento do seu escritório, da sua profissão, da área que você atua. Não é fácil o crescimento de um escritório de advocacia. Por isso que, de fato, no início, não é uma coisa simples você abrir o seu próprio escritório e ter o sucesso da noite para o dia, assim como qualquer outra profissão. Mas o segredo do sucesso num escritório de advocacia se dá basicamente num relacionamento. A forma que você mantém um contrato com o seu cliente, da sua prestação de serviço, não é um serviço como, por exemplo, você vai no mecânico, desculpa, nada contra os mecânicos, mas você vai estar com um problema no seu carro, troca lá a peça, alguma coisa no seu carro, pronto, resolveu, acabou. Não. Numa advocacia, não. Então, a parceria, um contrato de um cliente, normalmente dura meses, anos. Então, às vezes, você tem um cliente durante 10, 20 anos, 30 anos. Né? É uma amizade que você tem que construir. Por quê? Porque o contrato de advocacia exige uma lealdade entre cliente e advogado. Para tudo, tanto para você saber em defender o seu cliente, tanto para você conseguir crescer por meio desse seu próprio cliente, que vai te indicar outros clientes. Né? Isso que eu ia falar, o boca a boca. Né? O famoso boca a boca. Tem um caso, inclusive, curioso, de que aqui no escritório nós entramos com uma ação contra uma pessoa e nós ganhamos a ação. Essa pessoa ela chegou a vir ao escritório para a gente fazer um acordo, né? E o marido dessa pessoa estava junto com ela no dia, né? E ele viu que o serviço nosso foi tão de forma assim feita, de forma competente e sem nada pessoal contra a pessoa, mas resguardando o direito do nosso cliente e o dela também, sendo outra parte no processo. E ele nos procurou depois, o marido dessa pessoa da quem a gente estava entrando, que a gente tinha um processo contra, para nos contratar. Então, assim, a pessoa que era ré, né, que a gente estava atacando, digamos assim, nos contratou depois. Então, assim, porque ela viu de fato que o serviço não era uma coisa pessoal contra ela,
mas realmente uma proteção aos direitos do nosso cliente. Então, basicamente, o que você precisa para crescer é boca a boca, é bom relacionamento com o cliente, estar sempre presente do dia a dia do seu cliente. Então, não é só defender ele no processo e acabou, manter esse dia a dia, você tem que ir lá, visitar a empresa, prestar consultoria a ele, né? Enfim, então isso tudo favorece para o crescimento do advogado. Bem, o dia a dia do advogado exige principalmente que você goste de agenda. Isso é fundamental, primeira coisa, porque um advogado trabalha com prazos muito curtos muitas vezes, porque você tem que pegar um processo, sai um prazo hoje, publica amanhã, e aí você tem que ir no tribunal, às vezes, olhar o processo, ou fazer carga dele, trazer para o escritório, e dependendo do tamanho do escritório, essa logística toda acaba comendo dias do seu prazo, e aí você, ao invés de ter 5 dias para trabalhar, você ganha 1, 2 dias. Então, assim, é muito corrido e você não tem como postergar o prazo, porque se você não entrega naquele dia, acabou, já era, você perdeu o prazo, e para você, como advogado, já era. Se você está lá do outro lado na área pública como servidor, a gente até brinca quem é advogado, para eles tudo bem, né? Porque atrasa o processo, aí dá uma certidão, alguma coisa, e nada acontece assim de fato. A gente, se você não entrega no prazo, já era. Você perdeu, o seu cliente é condenado, você paga custos, paga honorários, enfim. Então assim, o dano é muito maior para o advogado. Então ele tem que gostar de agenda. A segunda coisa é você saber que as brigas, as discussões, os debates, né, são necessários e são rotina na vida do advogado. Então, se a pessoa ela não gosta de debater, é exatamente isso, não é nem discutir, mas debater sobre assuntos, ela não... Né? Porque levou para a justiça, é contencioso, né, na maioria dos casos. Sim, mas o direito hoje tem melhorado. A gente tem tentado evitar o contencioso e procurado mediar. E a mediação exige debate. Não tem como você fazer acordo sem um debate. E isso tem aumentado muito no direito brasileiro. Então, o meu dia a dia no escritório, como é? Eu chego ao escritório, a primeira coisa, de fato, quando eu ligo o meu computador, é olhar os meus prazos. Eu tenho um sistema no escritório que a gente tem um contrato, onde ele puxa todas as publicações dos meus processos que eu tenho no país, né, não só em Brasília, e aí eu leio, faço o agendamento dos meus prazos, separo aquilo que é de urgente, aquilo que não é tão urgente, e já logo em seguida dos prazos eu abro meu e-mail, respondo todos os e-mails que eu considero urgentes, sinalizo inclusive aqueles que ficam pendentes para eu resolver numa outra hora, aí eu já começo a trabalhar em cima das petições, dos prazos que eu preciso atender com urgência. Paralelo a isso, existem reuniões que a gente agenda, então, com o cliente, às vezes durante esse meu tempo do dia eu tenho que separar na minha agenda um tempo para atender o cliente aqui no escritório, às vezes é um cliente novo, às vezes é um cliente antigo para tirar alguma dúvida, alguma coisa que a gente está no curso do processo e que eu preciso fazer uma reunião com ele. E além disso, existem as audiências também nos tribunais, então tudo isso envolve uma agenda. Então a pessoa tem que ter um controle muito bem feito da sua agenda para não se perder nesse dia a dia muito agitado. Quem atua como autônomo, um advogado, não, além dessa agenda do dia como advogado, existe também a parte administrativa. Então eu, por exemplo, eu não tenho secretária, eu tenho estagiário, que me ajuda nessa questão da administração do escritório, nessa parte burocrática, de organizar os documentos, mas o advogado principalmente tem que conhecer isso. Por quê? Porque se ele não sabe onde está a sua pasta do processo tal, aonde arquivar, ele vai se perder uma hora ou outra. Então você tem que, eu sempre disse isso desde o início da abertura do nosso escritório com o meu sócio, de que a nossa parte de arquivo tem que ser perfeita, porque ela é a coluna dorsal de um bom trabalho no escritório de advocacia. Se o próprio advogado perde documento do seu cliente, extravia ou não sabe onde colocou, certamente você vai perder o processo. Por quê? Porque você é uma bagunça, você não consegue saber onde estão as suas próprias ferramentas de trabalho. Então, assim, essa parte administrativa no escritório de advocacia ela é fundamental e muitas vezes quem não é autônomo não tem essa preocupação, porque de fato não é remunerado para isso, né? Mas quem é autônomo tem isso, então é uma preocupação a mais que você tem por ser autônomo, né?
Uma outra característica no dia a dia do advogado que eu considero assim relevante é você ter um controle emocional para atuar na advocacia. Por quê? Porque no início é normal às vezes você se envolver com o processo, no sentido de você ficar muito preocupado se o seu cliente perder, porque ele está respondendo a uma ação naquele, aí você, né? Isso é interessante, você tem que realmente ter isso. Mas existe um lado, uma empatia com o processo, com o cliente e tudo mais. Mas você tem que ter um controle emocional para ir para sua casa e descansar, se desligar disso. Por quê? Porque senão você vive uma pressão que nem é necessário você estar vivendo. Então, a pessoa que for advogar, ela tem que ter esse controle emocional também, que é importante, né, para ele saber ter uma vida estável, para ele conseguir, inclusive, trabalhar, né, e dar uma ideia. Porque você é como se fosse um olho fora daquele furacão que o seu cliente está vivendo. O cliente está dentro do furacão, digamos assim, ele está ali, você é o terceiro olho, você é o que está vendo exatamente o que está acontecendo por fora. Você tem que conseguir enxergar a saída. Então esse é o trabalho do advogado, é conseguir enxergar meios possíveis de uma negociação, de uma brecha, inclusive, na própria legislação que te autorize a fazer aquilo, claro, de forma legal, né? Nada de forma ilegal, ilícita, mas esse é o papel do advogado, é ter perspicácia, agilidade. Você não pode ser uma pessoa lenta para entender as coisas. Então, assim, nada contra as pessoas lentas, mas na advocacia, se você não entende, não capta as informações muito rápido, você pode ser prejudicado e o seu cliente automaticamente, isso inclusive numa audiência. Você não pode chegar numa audiência e estar ali sentado simplesmente achando que está cumprindo uma tabela, um horário ali para assinar, uma ata de comparecimento e tal. Não. Às vezes você tem coisas ali que vão ser faladas que podem definir o custo total do processo. E você tem, como advogado, fazer intervenção. Inclusive, falar, não, eu quero fazer uma questão de ordem, eu quero... sabe, você tem que se impor realmente às opiniões que você aprendeu ao longo da faculdade, no dia a dia do seu trabalho, para a defesa do seu cliente. Esse é o papel. Não pode ser uma pessoa então tímida, porque ela tem que, na hora de falar, ela tem que falar, às vezes tem sustentação oral para fazer. Sim, um advogado, ele não... É claro que existem advogados mais retraídos, pessoas que não têm tanta facilidade na oratória. Você tem possibilidade de ser um advogado mesmo sendo assim, mas o quanto mais você tenta desenvolver isso em você é fundamental, porque quanto mais você consegue falar, deixa da sua timidez de lado e consegue se colocar mais à frente, automaticamente você obtém sucesso nas coisas, na advocacia. Por quê? Porque a advocacia é isso, é você conseguir falar em favor do seu cliente, é você colocar a sua boca de fato para trabalhar. O momento da audiência, que é normalmente o momento onde o seu cliente está do seu lado, vendo você mais trabalhar, porque a gente não trabalha só ali na audiência, como eu expliquei, você trabalha fazendo petições, o prazo e tudo mais. Mas aquele momento que ele está ali do seu lado é o calcanhar de Aquiles, é a hora que ele quer ver realmente se o que ele te pagou está fazendo jus. Então você tem que falar, nem que seja assim, alguma coisa que não vá contribuir muito, mas você tem que mostrar que você está sabendo do processo, que você está por dentro do assunto. Você não pode simplesmente cair ali de bandeja. Bem, na advocacia, para você obter honorários, que é o nome que a gente fala, né, os honorários advocatícios, você tem 3 formas de ser remunerado. Então, a primeira forma é os honorários contratuais. E os honorários contratuais são o quê? São os honorários que são estabelecidos, um mínimo legal, que as seccionais, toda a OAB de cada região do Brasil define como um mínimo legal. Então, um exemplo, para você ter uma consulta com advogado, e consulta é qualquer tipo de pergunta que vai te sanar alguma dúvida de cunho jurídico. Normalmente tem muito amigo que gosta de fazer pergunta achando que isso não é trabalho. E consulta é trabalho de advogado. Então, se a pessoa pergunta, quer saber alguma coisa, por mínima que seja, isso é uma consulta.
E existe um mínimo legal que a tabela da OAB prevê para ele ser remunerado por causa daquilo que ele sabe e você não. Ele estudou para aquilo e você não estudou. Então é direito dele poder te cobrar. Enfim, isso é uma discussão para um outro momento. Mas os honorários contratuais, ele define isso exatamente, este serviço específico do qual você precisa. Então uma consulta corresponde a tantos reais, um acompanhamento numa audiência, tantos reais, entrar com um habeas corpus para a pessoa, o RH, Unidade Referencial de Honorários. Então, cada seccional ela define o mínimo para o profissional. E a gente faz referência a essa tabela. Obrigatoriamente, né, pelo Código de Ética, o advogado ele não pode cobrar menos do que essa tabela, porque inclusive ele pode responder um processo ético caso ele cobre menos do que essa tabela. Ele vai estar fazendo uma concorrência desleal com outros profissionais da mesma categoria. Existem escritórios de advocacia que cobram a consulta inclusive por telefone, né, os minutos que você vai falar com um tipo de advogado, inclusive. Se você vai falar com um advogado júnior, é tanto, um advogado sênior, é tanto, com um advogado sócio, é tanto. Por quê? E vai aumentando. Justamente pela questão do conhecimento que aquele profissional tem, a qualificação, o gabarito que ele tem para talvez sanar a sua dúvida. Então isso tudo é previsto em contrato, né? O advogado ele traz os honorários dele por meio de um contrato, cabe o cliente aceitar ou não. A segunda forma de honorários são os honorários por êxito. Então, nem sempre são estipulados, mas na grande maioria, em algumas ações, principalmente de cunho trabalhista, a gente atua muito com isso. Então, o advogado ele vai cobrar, além desses honorários contratuais para elaborar a ação, para fazer um serviço específico, ele vai te cobrar também um percentual sobre o êxito que ele ganhar para você naquela ação. Então, isso é permitido por lei e o advogado cobra os honorários por êxito, além dos contratuais. Ganhou a ação era de R$1.000, aí o seu cliente ganhou R$1.000, você cobra ali um percentual em cima desse êxito. Percentual, né? Exatamente. E por fim, existem os honorários sucumbenciais, que são honorários fixados pelo juiz, quando existe um processo judicial onde você defendeu o seu cliente e você ganhou para o seu cliente. Os honorários sucumbenciais, como o próprio nome diz, sucumbência, quem paga é quem perdeu a ação. Então não é o seu cliente que vai pagar para você. Aquele outro que entrou na justiça contra o seu cliente, se você ganhar a ação pelo seu cliente, você vai ganhar honorários em cima desta ação que você defendeu o seu cliente. E esses honorários são fixados por quem? Não é por você, é pelo juiz. Então, o Código de Processo Civil ele estipula isso, que o juiz, ele quando for prolatar a sentença, ele vai observar alguns critérios que a legislação fala, o tempo que o processo levou, a questão do tema debatido no processo, a atuação do profissional da advocacia, se tiveram várias participações, no sentido de, por exemplo, o advogado teve que recorrer, entrar com alguma medida judicial urgente, alguma coisa desse tipo, tudo isso vai contribuir nessa fixação dos seus honorários sucumbenciais, por este juiz que está julgando a sua causa. Então, às vezes é um percentual sobre o valor da condenação ou pode ser um valor fixo de fato que o juiz define para você receber na ação. Então, você como advogado tem que ter essa noção e esse senso de que nem sempre é bom entrar na justiça, né? Nem todas as causas são inteligentes, porque se o seu cliente perde, ele vai pagar ainda os honorários do outro advogado, né? Sem dúvida, um advogado, ele é procurado pelo cliente para entrar com uma ação, ele tem a obrigação legal pelo Código de Ética de fazer uma avaliação de risco daquilo e passar para o cliente antes de assinar um contrato e entrar com a ação. O advogado, senão ele inclusive pode responder por lide temerária, um tipo de sanção que o Código de Ética prevê. O profissional da advocacia ele tem que ter essa avaliação de que se entrar com esse processo é perda certa. É um direito totalmente. Então, quando, por exemplo, o cliente te procura para fazer um pedido que nem na lei permite, ou uma coisa que é ilegal, é ilícita, esse tipo de pedido nunca vai ser obtido na justiça. E automaticamente você, como advogado, tinha a obrigação de falar para o seu cliente.
E aí, depois desse processo que você pede, o juiz pode inclusive mandar oficiar a OAB para que abra um processo administrativo ético contra você. Por quê? Porque você não fez uma avaliação de risco. E nessa avaliação de risco, você tem que falar para o seu cliente, inclusive, ó, se a gente entrar, existe o risco de você pagar honorários sucumbenciais desse processo. De quanto? Disso. Então, esse serviço é feito pelo advogado quando um cliente procura ele para entrar com a ação. Não é simplesmente assina um contrato, me dá os documentos e eu entro com o processo. E muita gente acha que a responsabilidade total por um processo é do advogado, quando não, né? O maior responsável pelo processo é o próprio cliente, né? Porque ele que é detentor das informações, das provas, de tudo, né? Sim, e além do custo do processo ser muito necessária a participação do advogado e cliente, é fundamental que desde o início o cliente saiba que a atividade do advogado é uma atividade meio, sem um fim definido específico. Então muitas vezes você pode entrar com o processo, é praticamente certo de que você ganharia aquela ação, mas alguma circunstância no curso da ação teve, sei lá, o seu cliente não participou de uma audiência, você não apresentou um documento que o juiz determinou para você apresentar e por causa do seu cliente não forneceu, e aí você perdeu a ação, enfim. Então várias coisas podem acontecer e aí perde o processo. E aí? Então, isso tudo... Você fala que o processo é como um filho, né? O processo judicial, ele é um filho, porque as duas peças principais de uma ação judicial é a petição inicial e a contestação. Então, assim, não adianta você fazer uma má petição inicial, uma má defesa e achar que lá no final do processo, no recurso, você vai ganhar. Não, não é assim que funciona. A pessoa tem que estar acompanhando o filho crescer, né? Você pegar um cara já, um barbudo, maior de idade, querer mudar ele da noite pro dia, não é assim que acontece. É da mesma forma com o processo. Então, assim, para resumir, os honorários, eles são definidos por uma unidade referencial de honorários. E é um valor de um RH. Hoje, atualmente, se eu não me engano, em Brasília, vale um ORH R$ 178, se eu não me engano. Então, na tabela vem escrito exatamente assim, uma consulta, são 3 ORHs. Aí você multiplica 3 vezes o valor daquela ORH do mês. Então, você analisa na tabela o que é o serviço, vê quanto que vale um ORH daquele mês e multiplica pela quantidade de ORHs que está escrito na tabela referente àquele serviço. E você também pode cobrar por peças do processo, não é? Sim. Então o advogado ele pode, no contrato, nos honorários contratuais, ele pode definir um contrato com o cliente para receber um valor X para atuar durante todo o processo, enquanto ele durar, ou você fazer um contrato por peças. Então, por exemplo, eu vou fazer um contrato com você até a sentença. Até a sentença eu vou te cobrar X. Se você quiser recorrer depois da sentença, a gente vai estabelecer novos honorários. Até a sentença é este valor. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa mesmo não tem interesse de depois da sentença. Num processo específico assim, não vai ter necessidade, por exemplo, um juizado especial, enfim. Varia de caso a caso. E dentro dos honorários ainda contratuais, além de ter essas duas opções, então de você fazer tudo ou por peça, você pode ser contratado de uma forma que a gente chama por honorários contratuais de pro labore. Então você recebe um valor mensal, né, para defender o seu cliente no número X de ações, dando um número X de consultas. Dessa forma, você consegue ter um fixo mês a mês, né? O que para muitas pessoas quando estão iniciando a carreira é o preocupante. Como é que eu vou ter dinheiro no outro mês se eu não sei se o dinheiro vai sair no processo agora e tal? Então, dessa forma é o melhor, né? São contratos de pro labore. O meu escritório foi fundado junto com o meu sócio justamente porque tanto eu quanto ele, antes de abrirmos o escritório, cada um tinha o seu cliente de pro labore mensal, aonde com esses clientes de pro labore mensal nós conseguimos abrir o escritório e depois todos os nossos clientes foram compartilhados. Então essa é a melhor forma, porque você inicia um negócio sem dívida, você inicia um negócio na verdade somando forças, distribuindo algumas pequenas despesas que vão começar a ter, né?
e automaticamente você está zerado, você não tem uma dívida já. Como é que eu vou pagar o mês que vem o meu aluguel? Não, você já tem o seu prolabore, a sua parte você consegue contribuir dessa forma. Então essa é a melhor estratégia para uma pessoa abrir um escritório. As duas formas são boas no país, mas eu particularmente, por ser advogado autônomo, obviamente prefiro ser autônomo. Aqui no Distrito Federal foi criado, se eu não me engano, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, uma lei estabelecendo um piso salarial para o advogado associado. Então esse é mais ou menos o piso salarial no Distrito Federal. Não é um valor ainda condizente com o trabalho que todos esses profissionais exercem. Eu falo isso não é por defender a classe, não. É porque, de fato, mesmo você sendo associado ou autônomo, é um valor muito aquém daquilo que ele trabalha e das horas que ele trabalha. Então, por exemplo, a gente não trabalha 8 horas, como às vezes as pessoas pensam, ou até a própria legislação coloca. Pelo contrário, o advogado chega no escritório, tem que fazer toda aquela rotina, prazo, petição, cliente e tudo mais, vai por audiência, e aí acontece às vezes de você com a audiência está marcada às 4 da tarde, começar às 18 horas, às 17h30. Por quê? Porque o juiz atrasou. Ele tinha marcado várias audiências com 5, 10 minutos de intervalo, obviamente atrasou a pauta, e aí você ficou lá à disposição. E aí a sua audiência, que era às 16, você saiu do tribunal às 19, às 20 horas. Eu já tive isso. Então vejam, a pessoa trabalhou 12 horas por dia. É absurdo isso. Mas essa é a realidade que a gente vive. Então, assim, o advogado associado é uma coisa boa. E para quem vai começar, é o ideal. Por quê? É difícil você começar abrindo já um escritório de uma vez. A não ser que você tenha um cliente já seu. Mas como que você pode conquistar um cliente? Sendo um associado. Muitas vezes você ali atuando como associado, não é que você vai roubar um cliente daquele escritório, não. Mas no seu dia a dia você pode conhecer outras empresas que podem acabar te contratando. Então é relacionamento de fato. E você consegue, por meio de ser um associado, ganhar um cliente para abrir o seu próprio escritório. E na carreira de associado não é também ruim não, porque se a pessoa ela tem uma qualificação, uma especialização, se dedica, ela cresce, ela tem possibilidade de crescer. Agora, certamente, como autônomo, da mesma forma que você pode ganhar mais, exige mais responsabilidade. Então, eu não posso me dar ao luxo de um dia acordar e falar assim, não vou ir trabalhar. Não, eu tenho que ir trabalhar. Por quê? Porque eu não tenho outra pessoa que trabalha para mim. Só um pouquinho. Um associado, ele só ganha o salário ali fixo no mês. Ele não ganha em cima de... Depende. Não, depende de escritório a escritório. Tem escritório que paga uma participação de lucro no final do ano, mas é um percentual muito indefinido, não tem, entendeu? 1%. Então, assim, o advogado autônomo, ele tem a possibilidade, ele tem com certeza a chance de ganhar muito mais do que um associado. Por quê? Porque ele não vai só receber naqueles honorários contratuais, mas ele vai receber no êxito, ele vai com certeza receber nos sucumbenciais. Então, assim, no início, principalmente como autônomo, é difícil. Por quê? Porque você não vai ter, como um associado vai ter, a certeza de receber no outro mês. Ou, no máximo, aquele prolabore que você vai conseguir. Mas no futuro, depois de muito tempo sendo autônomo, você começa a ter uma entrada de ações, se você conseguir manter um fluxo bom de ações sendo sempre distribuídas ou de contratos, normal. Então você consegue crescer como um profissional autônomo, sim. As duas carreiras são boas. Com o tempo você tem o seu prolabore e a renda variável que você vai conquistando ao longo do tempo com o acompanhamento do processo, né? Então o autônomo com certeza ele vai ganhar mais do que um associado, sem sombra de dúvida. Mas exige mais dedicação no sentido de aguentar um tempo maior para você conseguir receber esses processos. E mais, exige também você conseguir conciliar aquilo que a gente falou no passado, a sua agenda, porque não adianta nada você estar atuando no processo e não atender cliente novo, captar cliente novo. Então, é um trabalho que o associado não tem que se preocupar, captar cliente. O autônomo tem que captar cliente também, além de advogar. Ninguém cresce da noite para o dia, isso é certo em qualquer área.
você precisa ter dedicação e, principalmente, na minha opinião, um sócio. Porque eu, por exemplo, não tinha várias dessas características que um autônomo deveria ter e que eu consegui desenvolver por causa de uma sociedade que eu tenho hoje. Então, a pessoa que faz o curso de Direito hoje, ele não aprende como atender cliente, ele não aprende como ajustar honorários, ele não aprende a parte administrativa de um escritório. Aqui na OAB do Distrito Federal foi lançado na última gestão um curso que dá uma base mínima sobre isso, mas a faculdade de Direito não. Então você sai cru no mercado para poder atuar nisso. A importância é você se dedicar. O meu escritório hoje completa 6 anos, exatamente daqui a um mês, e graças a Deus a gente só tem crescido profissionalmente. A gente tem a possibilidade de atuar fora de Brasília por meio de correspondentes, que é inclusive uma outra forma que a gente não citou de profissional de advogado, que tem essas parcerias com outros advogados de escritórios fora da sua região. Então, ao invés de eu ir para um outro estado, eu contrato um colega de outro estado só para fazer, por exemplo, fazer um comparecimento numa audiência para mim, para eu não ter que pagar um aéreo, uma hospedagem para eu estar lá, ou então só para ele protocolar um papel para mim lá naquele tribunal. Enfim, então, a advocacia é um ramo muito bom. Eu me sinto um profissional realizado e se você tem esse desejo para você seguir essa carreira, vai te exigir a coisa mais importante, é disciplina. Disciplina para você querer se atualizar, porque a lei ela tem essa multiplicidade de ter que se adequar ao que a sociedade vai necessitando. Então a lei de ontem talvez não é a mesma lei que tem que estar hoje, e você como advogado, que é um profissional que mexe com a lei, tem que se atualizar também. Isso é bom porque você trabalha tudo em você, trabalha a questão da sua mente para você ter que ler, você se atualizar, e capacita essa sua questão de relações interdisciplinares. Às vezes eu aqui no escritório tenho um cliente que é médico, então eu atuo de fato para médico, eu estudo sobre coisas da área dele, assim, claro que eu não vou ser um médico, mas eu vou conhecer um pouco daquela área para poder ter que fazer alguma coisa específica em defesa dele. Eu vou ter que, sei lá, pegar uma coisa que é da área industrial, de patentes, na área trabalhista. Então, assim, o direito ele te dá esse leque para você estudar, Então, a pessoa que vai fazer a carreira de direito, ela tem que gostar disso.